Graça e paz. Vamos meditar um pouco e vamos começar com o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 78. Este texto está fazendo referência à chegada de Cristo à terra. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração, que esse sol nascente das alturas nasça no nosso coração, brilhe sua luz. A chegada de Cristo à terra é comparada no texto ao sol nascente das alturas. Durante séculos o mundo jazia nas trevas. Agora, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, a alvorada estava prestes a chegar. E viria na pessoa de Cristo, brilhando sobre os homens que estavam nas trevas e também na sombra da morte. Tem uma versão que diz: o Oriente do Alto nos visitou. É sempre bom receber visita, principalmente quando essa visita é esperada, aguardada, desejada. A gente se prepara para receber, arruma as coisas. É um dia de festa. Imagine se esse visitante é o próprio Deus. Mas não é imaginação. Não é imaginação. Ele veio mesmo. Ele veio. E ele veio não para fundar um sistema religioso, uma religião. Ele não veio para ser fundador de religião. Ele não veio incrementar um projeto político, como muita gente deseja. Não veio também para isso. Ele não veio estabelecer um sistema de paz no mesmo modelo do mundo. Mas, afinal de contas, por que Cristo veio ao mundo? Veio aqui? Vamos deixar que Ele mesmo responda essa pergunta. Nós vamos pegar não todos os textos que respondem o que Jesus veio fazer na terra, mas vamos pegar pelo menos 7 vezes que Ele falou a esse respeito. Então vamos começar com Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí está, Ele mesmo dizendo: o Filho do Homem veio para salvar o perdido, salvar o pecador. E esse era o meu caso. Esse era o meu caso. Eu estava perdido. Eu estava perdido em mim mesmo, no pecado em mim mesmo. E Jesus veio me salvar. E só Ele tem essa condição. Só Ele, e mais ninguém. O apóstolo só Jesus tem essa condição.
Em Atos capítulo 4, versículo 12, está dito aí uma coisa radical. Aí está dito que não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Então, é só com Ele a salvação e ninguém mais. A maior necessidade do mundo não é de um líder mundial. O mundo está procurando esse líder, mas a necessidade maior do mundo, a grande necessidade do mundo, não é de um líder mundial, mas de um salvador de pecadores. Logo, logo vai chegar esse líder que o mundo está procurando, que vai imitar Jesus Cristo, mas ele é falso, ele é o anticristo. Só Jesus é esse salvador de pecadores. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, eu também vou ler aqui, porque eu vou ler numa versão chamada Novo Testamento Vivo, que diz assim: como isto é verdadeiro, e como eu anseio que todo o mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu era o maior deles. Então, Jesus veio para salvar o pecador. Mas nós precisamos entender o que significa ser pecador. Muita gente se confunde com isso. Pecador é um termo que determina o que nós somos em Adão. O que nós fazemos é em decorrência do que nós somos em Adão. Então, pecador é um termo que determina, que mostra o que nós somos em Adão. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Só para comparar traduções, eu gosto mais desta, porque aqui diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, aqui é Adão, muitos foram feitos pecadores. Foram feitos. Eu gosto desta versão. Aí diz que se tornaram. Mas, em suma, é pecador do mesmo jeito. Logo, ser pecador não é viver cometendo pecados circunstanciais. Não é isso, irmãos. Na queda, fomos feitos pecadores em Adão. Nós nascemos pecadores. Ou seja, portadores da natureza adâmica pecadora. Significa, portanto, estar em Adão. Ser pecador significa estar em Adão. Para ser um pecador, basta nascer neste mundo. Já vem pronto. O pecado veio do diabo para o ser humano, mais especificamente para Adão e Eva. O pecado entrou primeiro na mulher, Eva, depois em Adão, e Adão infectou a raça humana inteira, que estava representada nele. Em Adão, cada um de nós estava representado. Portanto, como diz a palavra em Romanos 5,12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e a morte só passou a todos os homens, porque primeiro passou o pecado a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Esse todos pecaram aqui é na queda de Adão. Aconteceu lá. Ou seja, todos caíram com Adão. Por isso, nós já nascemos pecadores. É disso que Jesus veio nos salvar. E como que ele nos salvou? Lá na cruz. Ele pegou esse pecador, colocou nele, morreu com esse pecador. O pecador morreu com ele. A raça adâmica, perversa, pecaminosa, morre ali. E na ressurreição, Deus cria uma nova raça que é chamada assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus também, lá em João 10:10, ele diz algo maravilhoso lá em relação ao motivo pelo qual ele veio a este mundo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim, Jesus respondendo a pergunta que a gente fez no início aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo veio trazer a vida abundante, mas pela sua ressurreição. Cristo ressuscitou para trazer-nos vida. Pense bem nesta expressão do apóstolo Paulo em Colossenses 3:4. Cristo que é a nossa vida. Você pode conferir aí depois. Cristo que é, não é será, ele já é a nossa vida. Esta vida de Cristo em nós é a soma de toda a nossa experiência com Deus e com a sua palavra. Esta vida que Jesus veio trazer, é a verdadeira necessidade do mundo. Mas lembre-se, primeiro você precisa aceitar a sua morte, aceitar pela fé na palavra de Deus, a sua morte com Cristo na cruz. Porque a salvação é a retirada da velha vida pecadora na morte com Cristo e o recebimento da nova vida de Cristo pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Isto é realizado pela palavra de Deus. Em João 9, versículo 39, Jesus, ele fala mais uma vez, mais um motivo pelo qual ele veio. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Eu vim para juízo. E o juízo aqui é o juízo para o pecado, é o juízo do pecado. E eu preciso da revelação, porque ele fala de cegueira. Eu preciso da revelação para ver este juízo de Deus sobre o pecado que aconteceu lá na cruz, em Cristo. E eu preciso da revelação para enxergar isso. A quem pensa que sabe tudo, que é sabichão, fica sem a revelação do Espírito, da palavra. Mas quem não sabe nada, quem depende de Jesus Cristo, da graça de Deus, esse é revelado. Lucas capítulo 5, versículo 32.
Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, irmãos, ele está dizendo: eu vim para os fracassados, os fracos, os falidos. Quem pensa que é justo, quem pensa que pode por si mesmo, você vai ficar sem aquela obra tão preciosa que eu vim realizar. Eu vim para fracassados, pecadores, falidos. Então, quando nós reconhecemos o nosso total fracasso e confessamos que não podemos nada, então a suficiência da graça de Deus vem ao nosso socorro e vem com salvação. João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim como luz para o mundo. Ou seja, ele veio para trazer iluminação espiritual. O ser humano conhece muita coisa. Conhece as estrelas, conhece as coisas mais distantes do universo através de telescópios, sondas, robôs e outros instrumentos possantes. Também é detentor de um conhecimento técnico científico extraordinário e cada vez mais. Contudo, não percebe a pessoa de Cristo e a sua obra na cruz. Não percebe essa razão pelo qual Cristo veio. Não percebe o que aconteceu de fato na cruz do Calvário. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos da iluminação, da luz que é Jesus, da revelação do Espírito. João 18, versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele está dizendo que ele veio para dar testemunho da verdade, a verdade que é ele mesmo. Ele veio para anunciar, para falar, testificar daquilo que ele é, daquilo que ele vai fazer e que fez. Então ele veio para testificar da verdade. A verdade que não é um conjunto de ideias, não é nada disso. A verdade que é Cristo. Cristo é a verdade, ele mesmo disse. Ele é a verdade. O Filho é a verdade que liberta e liberta verdadeiramente. Lucas 12, 51. Chegamos agora na 7ª vez que eu prometi que íamos falar. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Aqui está algo aparentemente esquisito. Ele veio trazer divisão, causar divisão. Esquisito. Mas isto aqui, irmãos, está tratando de uma questão de valores. É disso que Jesus está falando. Se você oferecer para uma criança uma barra de ouro e
uma barra de chocolate bem saboroso, que ele tem até já experimentado, qual vai ser a preferência da criança? Ela vai ficar com qual das barras? Ela vai ficar com chocolate. A tendência da criança, em razão do desconhecimento dos valores, é pegar o chocolate. O João tem 1 ano e uns meses. A Edna me disse que estava com a Júlia, que é a mãe do João. Elas estavam passando no caixa do supermercado, quando o João, bem esperto, ele é bem esperto, no instinto, pegou uma barrinha de chocolate e foi mordendo com papel e tudo. Ela teve que pagar para ele comer. Então, a tendência da criança é ficar com a barra de chocolate e não com a barra de ouro. Isso é coisa de adulto. E nisso está a divisão de valores que Jesus está falando. É disso, irmãos. A ilustração de Jesus em Mateus 7,6 sobre esta questão foi bem mais forte do que a comparação que eu fiz da criança. Você pode ler Mateus 7,6? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Não dei o que é santo aos cachorros, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Porque cachorro, cão, não sabe o que é coisa santa, não sabe o que é sagrado, não tem esse conhecimento. E porco não sabe o que é pérola, não conhece o valor de uma, portanto ele pisa, atola na lama. Então é disso aqui que Jesus está dizendo. Quando se prega o Evangelho, quando se anuncia Jesus Cristo, uns vão rejeitar, desprezar, outros vão empurrar com a barriga, que é o caso de alguns religiosos, e tem aqueles que vão abraçar com sede, com vontade, com amor o Senhor Jesus Cristo. Então você vê que isso cria divisão. Jesus é amado por uns e desprezado por outros. Divisão. No Evangelho, essa divisão é inevitável. Inevitável. No início dos anos 70, 1970, a frase de efeito Brasil, ame-o ou deixe-o, era usada por adultos, crianças, ostentada em objetos, nas janelas dos automóveis, porque era uma época muito agitada. Mas com Jesus é bem isso, é bem isso. Ou você ama ou rejeita. Você ama ele, se entrega de verdade ou cai fora, rejeita.
quando Jesus Cristo nasceu, Simeão se referiu a ele da seguinte maneira: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos, tanto para a queda como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35. Jesus é um personagem que causa profunda admiração e adoração, ou então gera repulsa e aversão. Não há espaço para neutralidade quando o assunto é Jesus Cristo. Nem Pilatos, na sua estupidez política, no ato de lavar as mãos, conseguiu ficar numa posição neutra. Nós vamos amá-lo e recebê-lo como o nosso Senhor e Salvador, ou vamos rejeitá-lo, deixá-lo? Mas o que nós precisamos, irmãos, antes de qualquer coisa, é ganhar a dimensão de uma fé substancial na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tudo isto que falei, tudo isto que Jesus disse que veio fazer, visam uma coisa só: a salvação. A salvação que tem a ver com morrer com Cristo na cruz, a fim de recebermos em nós a sua vida. Mas, para isso precisamos de quê? De revelação, de luz, que é Ele, para percebermos essa verdade tão maravilhosa da palavra de Deus e compreendermos a nossa falência e a nossa dependência total dele. E ouvindo a verdade que ele falou que veio testemunhar, ouvindo a palavra dele, ouvindo o que ele anunciou, que é a sua palavra que temos hoje. Em suma, tudo se encerra em Jesus Cristo mesmo, e fora dele nós estamos perdidos. E isso causa uma divisão de valor tremenda na sociedade. Tem os que rejeitam, desprezam o Senhor Jesus, e aqueles que o amam e estão dispostos a morrerem fisicamente por ele, se necessário for, se preciso for. Amém?